As 24 horas serão 48 horas. 9 horas de arquivo bruto, 700 GB de conteúdo e um time de editores emocionados de tanta alegria. Vídeo em 4K do Haluka dando entretenimento pra família brasileira. Chame seus amigos, seus familiares e estoure suas pipocas, porque o filme vai começar. Depois de ter esperado tanto, finalmente esse dia chegou. E aí quando eu vejo isso aqui, eu achava que esse caba ia finalmente pedir desculpas e assumir o seu erro. Mas eu tava enganado e não foi exatamente isso que aconteceu. 45 minutos de sem refutar absolutamente nada. Eu até que achei um pouco interessante, é literalmente a mesma coisa do outro, só que numa versão estendida. Eu agradeço a você que talvez tenha tido a coragem e a paciência de ter assistido esse vídeo que ele postou, porque eu não sei se ainda iria ter paciência pra ver ele se contradizendo a cada 5 minutos. O Haluka é o caso de narcisismo mais preocupante que eu me surpreendi. Ele não consegue perceber de jeito nenhum que se ele tá sofrendo com alguma coisa hoje, o único culpado nessa história é ele mesmo. Simplesmente acha que ele é o dono de toda a razão e que fazer um vídeo com essa duração de puro react vai conseguir alguma coisa. Você não fez só essa pessoa que tá gravando esse áudio, mas sim várias pessoas esperar tanto por isso, para no final a gente receber um react. Eu não tô brincando. Nós recebemos o vídeo de react. A pior parte disso foi tentar culpar o Digo pela família dessa pessoa estar sendo supostamente ameaçada. Eu digo supostamente porque ainda não foi apresentado prova sobre, sendo que quem foi que começou com tudo isso foi ele mesmo. E ainda tentou associar o próprio Digo ao secretário nazista com um malabarismo sem sentido nenhum. É tão difícil assumir um erro. A questão da transfobia, ameaças de morte, outros comentários tendenciosos, abusivos e criminosos, logicamente, de fato era algo nocivo ao mesmo e que não deseja ninguém. Porém é inegável o fato de que o Digo em nenhum momento incentivou, apoiou comentários como esses ou ameaças, e se ele discorda tanto e se incomoda tanto com a influência do próprio Digo, por que o mesmo não se preocupou com hate e comentários nocivos que o Jean podia facilmente estar sofrendo igual, visto que essas mesmas pessoas que ameaçam e fazem as coisas das quais o mesmo reclamou. Com certeza ocorreu várias vezes com o Digo e com o Jean, o Jin e afins, mas por que se preocupar, né? Afinal, é o homem heterossexual, cis, red pill, machista, perseguidor e outras denominações que ele sempre cita pra justificar. Resumo desse vídeo é igual o primeiro vídeo resposta, só que mais estendido, conteúdo de narcisismo e gritinhos e criancices a mais. De verdade mesmo, depois de ter visto essas postagens do seu perfil no Instagram, momentos antes de ter sido derrubado até a conta cair de vez, eu fiquei esperando um vídeo bruto de 9 horas em 4K, igual o Haluka disse nos stories. Tenho que admitir que fiquei decepcionado com a qualidade do conteúdo. Eu realmente tava esperando algo no nível de um detetive youtuber da vida. Só que aí eu recebi um react nervosinho sem prova nenhuma. Fazer o que, né? É marketing. O Haluka conseguiu manter todo mundo interessado esperando o pronunciamento no final de semana e somente nesse dia postou o vídeo. Mesmo todos sabendo que o conteúdo poderia ser fraco e raso. Estavam ansiosos que esse dia chegasse. Enfim. Talento, né? E sabe qual vai ser o pior? É que ele acha que pode sair impune depois de cometer crimes porque as pessoas foram babacas. Isso chega a ser decepcionante. A terceira temporada da série, chamada Psicopatia do Haluka, começou fraca e sem muita emoção. Pelo menos pra mim. O Haluka literalmente tinha as conversas nas mãos, a imagem que prova, e pra quem ainda não sabe o que é isso, um dossiê é uma coleção de documentos relativos a um processo, a um indivíduo e por extensão a qualquer assunto. Um dossiê técnico, por exemplo, engloba diversos assuntos e aspectos relacionados a um produto ou processo de uma forma profunda. O Haluka acha que dossiê pode ser considerado como react. E que continua não tendo absolutamente nada sobre ninguém, continua inventando e mentindo para tentar se safar das metas que fez. Tu quer apostar quanto que ele vai alegar que todos estão fazendo uma perseguição e até mesmo gerando danos psicológicos? Com certeza o processo será esse. Vai virar vítima por conta da quantidade de pessoas contra ele, como se não tivesse motivo. Uma parte que eu só queria entender é por que ele reagiu ao vídeo do Digo 2 vezes e ter reagido até a metade dele, sendo que ele poderia pegar os pontos fortes de acusação e resumidamente refutar com essas provas. Eu só gostaria de ver o Haluka pedindo desculpas já pra acabar logo com essa palhaçada. Por mais errado que esteja, eu me imagino nessa situação em que parece que o mundo todo está contra mim. Chega a ser torturante, mas né, só estão contra ele porque fez coisas extremamente erradas, só está aqui agora porque ele mesmo decidiu fazer isso. Mas eu também queria muito ver pedindo desculpas, se arrependendo e tentando mudar. Mas depois desse vídeo do dossiê, eu já sei que não vai ter nenhuma chance disso acontecer. O cara que simplesmente culpa o Digo por todo o hate que ele tá recebendo. E tem mais uma coisa, essa call que foi gravada e aonde foi que iniciou toda essa polêmica, o próprio Jean tava dopado de remédios e em tese ele tava drogado. Então qualquer coisa que ele disse no vídeo, considerando papo privado com alguém dopado, é totalmente anulado. Mas enfim, sem provas, sem vitória. E o Haluka tá só decaindo mesmo sem provas. Pode se considerar como aquele tipo de pessoa que diz que vai provar que as pessoas
pessoas não são o que elas dizem, sei. Quando chega na hora, ele só joga um monte de opiniões dele baseadas em sua própria opinião. E como se não bastasse isso, ainda teve esse caso da senhora de idade que ele enganou, no qual eu já devo ter falado isso na parte 1 desse vídeo aqui. E esse vazamento é com certeza uma das coisas mais nojentas que eu acabei de ver. Ele disse que não manipulou aquela mulher, mas na conversa que foi vazada, mostra que mais uma vez o Haluka tava mentindo. Manipular o sentimento de uma pessoa é uma das coisas mais monstruosas que existe. E aí sim, podemos dizer que o Haluka pode ser considerado como um ser desprezível. E aparentemente essa manipulação foi feita por semanas ou até por meses, o que torna ainda mais doentio toda essa história. Ele trollou a senhorinha porque estava irritado com o filho dela. Basicamente foi uma vingança. Foram alguns meses de troca de mensagem, pelo que eu entendi, e ele dando em cima dela mesmo, pegando pelo lado emocional. Mas de início eu achei que era meio que ela conversando com um amigo do filho, que era divertido e problemático também. Ela se sentiu amiga dele de início, com certeza. Uma mulher bem de boa, boa índole, e o garoto também. Como é que não se sente indignado com essa covardia? E teve mais pessoas falando que choraram com essa coisa toda e se indignaram também. Acho que cada um se colocou no lugar dela e do filho, né? Imagina como é que isso não deve ter afetado essa família. E é cruel. E o que chega a ser pior é a senhora pedindo pra ele não colocar as mensagens no vídeo e mesmo magoada, não desejando mal dele, pelo contrário, né? Ele aconselhou a Haluka desejando o bem dele. E olha que essa senhora perdeu o marido pra um câncer e tem diabetes 2 e picos de ansiedade grave. Ela falou isso tudo pra ele, inclusive perguntou 3 vezes se não era trollagem. O Haluka falou que não. Quem viu todas as mensagens já deve ter visto que isso é perverso e até mesmo cruel. A senhora que acabou sendo manipulada tem problemas de saúde, perdeu o marido há 9 anos pro câncer, como acabei de dizer, e nunca se entregou pra mais ninguém. Sofreu abuso em algum momento da vida e se fechou, não sabia pra ninguém. O Haluka simplesmente foi convencendo a mulher que poderia confiar nele, falando que ela era interessante e tal, que estava tirando as barreiras que a senhora criou pra se proteger e tal, e tudo isso pra gravar e zoar. Uma pessoa que faz isso não tem sentimento nenhum. Antes eu acabei vendo isso pro meme, mas agora, no meio dessa polêmica, eu acho que ele deve ser internado mesmo, pra ver se tem algum problema com sociopatia ou psicopatia, porque é bem estranho a pessoa não ter remorso algum depois de tudo que fez. E lembrando que a senhora deixa claro várias vezes na conversa que acredita no Haluka. A pergunta se não era uma trollagem, por que ela tava levando a sério? Não tem como se sentir triste e ao mesmo tempo indignado com um caso desse. E tem mais uma coisa, ele chegou até a aparecer na CNN Brasil bem antes de eu estar gravando esse áudio. Se fosse no Jornal Nacional, eu não falaria nada. E depois de ter me decepcionado com esse vídeo, acho que chegou a hora de parar de farmar um pouco com essa treta, já que ele não prometeu nada, entregou simplesmente nada também. É interessante ver um ser humano como esse em um curto período de 44 minutos, se auto-refutando várias vezes e caindo na própria armadilha. E como eu quase ia colocar algumas partes desse tal dossiê pra vocês verem, eu vou poupar a saúde mental de alguém que esteja assistindo isso aqui. E se quiser, agradeça porque eu me sacrifiquei.